Paulo Henrique Ganso recebe diagnóstico. O jogador não quer sair do Fluminense. Renovação encaminhada até 2027 e reforços tricolores convocados para as suas seleções. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas calma, antes, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito inscreva-se. Apertando nele é de graça, não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes. Não vai perder nenhum conteúdo diário na tela do nosso canal. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já se inscreveu? Aperta no botãozinho do like aqui embaixo para dar uma moral pro meu trabalho e também compartilha para mais e mais torcedores que torcem para o Fluminense, porque dessa maneira eles vão saber que temos aí o nosso giro informativo todos os dias nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso giro informativo, porque temos muito o que conversar sobre o dia a dia do Tricolor. Iniciando pela seguinte notícia: Paulo Henrique Ganso recebe diagnóstico. É isso, vamos conversar sobre esse assunto, abordar, porque o Ganso vai ficar afastado por mais 7 dias. E aí o torcedor já começou a achar que o Paulo Henrique Ganso iria se aposentar. É uma hipótese que não é descartada, tá, torcedor? Porque o Ganso, em menos de um mês depois da sua volta, já recuperado praticamente, dado ali pela parte de cardiologia do Fluminense, o Ganso voltou a ter problemas e realizou hoje, com sucesso, o exame que precisava e que vai afastar o jogador durante 7 dias. Vou trazer essa informação, deu tudo certo com o Paulo Henrique Ganso, tá? Ele passou por uma ablação, é um tratamento minimamente invasivo, né? Um tratamento cardíaco que é um pouco invasivo. Foi na manhã desta sexta-feira e o procedimento ocorreu bem. Ele ficará por fora 7 dias das atividades no gramado do CT Carlos Castilho. Você vai perguntar, Yuri, por que disso? Tá bem especificado aqui, né, galera? É um exame invasivo, ou seja, o jogador acaba tendo ali algo anormal dentro da sua rotina. Ele é um atleta de alto rendimento, a gente está mexendo com o departamento de cardiologia, ou seja, é algo muito sério, então o jogador não pode correr o risco. Ele tem que sempre que você faz ali uma rotina de exames cardiológicos, você tem que respeitar essa rotina, porque os exames são feitos justamente para você poder ali chegar ao seu ápice dentro do seu vigor físico. E a mesma coisa acontece com o Paulo Henrique Ganso, ainda mais por ser um atleta de alto rendimento. Ou seja, o Ganso vai ter essa pausa, vai ter aí essa espera para poder retornar às atividades de novo, pelo seguinte motivo: ele vai realizar possivelmente um novo exame para saber se está tudo certo. Por isso ele tem que ficar no mínimo 1 semana de repouso para poder retornar. Então tá tudo certo com o Ganso, ele já tem ali um diagnóstico porque realizou o exame, agora ele vai aguardar para saber aí quais serão os próximos capítulos desse problema que ele vem vivendo aí na sua carreira como atleta do Fluminense. Lembrando que o Ganso não é um garoto, o Ganso tem 36, faz 37 esse ano, é um jogador que vai fazer toda a diferença nessa temporada do Fluminense. Então hoje existe um Fluminense com e sem o Paulo Henrique Ganso. Há diferença, há esse termômetro. E aí a gente aguarda e torce, é claro, mandando forças positivas para o Paulo Henrique Ganso, que ele possa retornar com o seu melhor futebol ao meio de campo do Fluminense. Seguindo com o giro de notícias, vamos falar sobre Lelê não quer sair. É isso, eu trouxe a informação que recentemente o atacante Lelê recebeu uma proposta do Ceará e também de outras equipes da Série B do Campeonato Brasileiro que ficaram de olho no Lelê, né, como uma possibilidade de negócio. Vamos destacar novamente. Vamos voltar um pouquinho com essa novela. O Lelê era essa opção imediata do reserva do Germancano enquanto o atacante argentino esteve fora por lesão. A situação foi a seguinte: o Cano ficou fora, o Lelê teve uma lesão de LCA muito grave que afastou o Lelê durante muito tempo, passou por cirurgia, enfim. E quando o Lelê retorna, o Cano já tá de volta. Então o Lelê perde muitas oportunidades. Até no Campeonato Carioca ele não ganha tantas chances, né? O João Neto, atacante que foi emprestado recentemente ao futebol português, teve mais oportunidades que o Lelê dentro do Campeonato Carioca. Então o jogador passou por um período muito difícil, de poucas oportunidades com a camisa do Flu pós-lesão, e aí com isso ele perde espaço. A chegada do Everaldo faz o Lelê se tornar a terceira opção. Vamos resumir aqui e falar a verdade pro torcedor, que a gente sempre acha com clareza nos vídeos do BTB Esportes. O Lelê não vai ser usado. O Lelê não vai ser usado nessa temporada. A não ser que aconteça uma tragédia e o Fluminense perca 2 jogadores de ataque. O que é muito difícil de acontecer, porque tanto o Cano e o Everaldo vão suprir as deficiências físicas um do outro. Quando o Cano estiver cansado, o Everaldo vai entrar. Quando o Everaldo cansar, o Cano vai ter aí como ser esse substituto, até porque o Everaldo vai entrar no meio dos jogos. No meio dos jogos. O Everaldo não vai ser titular nessa temporada e ele sabe disso, porque na apresentação abordou sobre esse assunto. Falou que reconhece o peso do Germancano para a instituição fluminense e que ao mesmo tempo compreende que chega para disputar uma vaga e mostrar o seu valor ao torcedor tricolor. E aí entra todo esse debate
da permanência ou não do Lelê no Fluminense, mas a informação é a seguinte: o Lelê não tem interesse de deixar o Fluminense. O atacante já foi procurado por clubes como Ceará, Vitória e Juventude. O atacante, no entanto, deseja ter mais minutos no tricolor para conquistar o seu espaço, que não vai acontecer, né? Com todo respeito ao Leanderson, né? Para quem não sabe o nome do Lelê, Leanderson, eu já tive um contato com ele durante muito tempo em algumas apurações, conheço o empresário do Lelê, o Márcio Bittencourt, uma pessoa de uma índole única, um cara ali muito bom trabalhando e também muito bom como ser humano, mas ele não vai ter espaço, essa é a verdade. Olhando pelo lado da análise do futebol do Fluminense hoje ao comando do técnico Mano Menezes, ele não vai ter minutagem, ele não vai ter espaço. E se o Lelê quer minutos, para ele receber a oportunidade de se provar, ele vai ter que ter um jogo, 2 jogos. Isso não vai acontecer. Ele vai, se ele entrar numa possibilidade, se o Lelê entrar, ele vai entrar com faltando 15 minutos para acabar, 10 minutos para acabar, 20 minutos para acabar. A verdade é que hoje os jogadores eles têm medo de deixar esse cargo, que é uma posição privilegiada hoje, ser um atacante do Fluminense, para ir se arriscar em equipes de menor investimento. Isso atrapalha o desenvolvimento do jogador na carreira dele, entre aspas. Então o Lelê deve ter medo de deixar o Fluminense hoje, não ir bem nessas equipes de menor investimento e sair do holofote total. Então ele quer permanecer no Flu. Só que essa decisão tem que ser tomada. O Mário tem que sentar, tem que conversar, falar: Lelê, olha só, você não vai receber oportunidade. Se você fosse a minha prioridade, eu não teria trazido o Everaldo, que é um atacante que veio do Bahia, custou ali um valor quitando uma dívida que o Fluminense tinha com o Biel, que é o Gabriel Teixeira. Enfim, entre outros pontos. Então para mim o Lelê tá errando em querer permanecer porque ele não vai ganhar a minutagem. Vamos continuar com renovação encaminhada, porque ontem uma notícia que divide o torcedor tricolor, tem gente que defende, tem gente que é contra. Eu particularmente gosto do Martinelli, mas tenho também ali destaques negativos ao jogador. Inclusive no jogo contra o Flamengo, eu vim no pós-jogo, e falei o quanto o Martinelli foi mal na partida contra o Flamengo. Eu destaquei isso aqui nos vídeos pra galera que estava acompanhando e no nosso pós-jogo ao vivo também. Mas eu gosto do Martinelli, acho que pode ser um cara polivalente. Renovou o seu contrato. Martinelli estava sendo observado pelo futebol italiano, também pelo futebol inglês, mas ele renova e fica com o Fluminense até dezembro de 2027, o vínculo anterior. E até o final de 2026, agora ele estende até o final de 2027, o Fluminense tá aí de olho, né, em permanecer com o Martinelli. Ele que recentemente deu uma entrevista pro meu parceiro Giba Pérez, do GE, falando que ele tem a vontade de ser um ídolo tricolor. Ele ainda não se considera um ídolo, mas tem muita vontade de fazer história e se tornar um ídolo no Fluminense. Por que não? Martinelli já tem uma vasta carreira aí vestindo a camisa tricolor. E vamos seguir com jogadores sendo convocados. É isso, porque além do John Arias, que foi convocado para a seleção colombiana, e o Fuentes, que foi cortado dessa lista até antes de sair a convocação para o duelo contra a seleção brasileira, que acontece no dia 20 de março. O BTB Esportes estará lá diretamente de Brasília, inclusive eu viajo para fazer essa partida. O Fluminense acabou recebendo a notícia, né, que o Gabriel Fuentes não vai mais, porque teve a lesão contra o Flamengo, saiu no corte antes da lista oficial da equipe colombiana. Então apenas John Arias, o atacante que vai se destacando no tricolor em mais uma temporada, foi convocado e estará entre os titulares no duelo contra a seleção brasileira. Mas além dele, tem outro jogador que apareceu na lista de convocação. Eu tô falando do Rubem Lescano, isso mesmo, o meio-campista que nem estreou ainda, tá aguardando o início do Campeonato Brasileiro para realizar a sua estreia, foi convocado para a seleção principal do Paraguai. É isso, pela primeira vez, Rubem Lescano está sendo convocado. A informação saiu do jornalista Christian Pérez, porque a lista oficial ainda não foi divulgada. Ele já noticiou aqui que o meio-campista de 21 anos vai receber essa oportunidade. E aí, eu deixo pro torcedor. Porque quantas vezes eu falei aqui que o Rubem Lescano é um bom jogador, vai ser uma peça utilizável, vai ser um cara que vai dar rodagem esse meio de campo Fluminense e pelo menos vai substituir o Ganso dentro desses momentos de ausência. Yuri, define mais uma vez. Eu falo isso aqui em vários vídeos, você que me acompanha todos os dias na tela do BTB Esporte, você sabe disso. Vamos lá. Pra mim, o Ganso é um jogador que vai ser o medalhão, que vai esbanjar técnica e cadência para a equipe do Fluminense. Então, tá vencendo um jogo, tá num 0-0, precisa de uma coisa diferente. Paulo Henrique Ganso é o maestro, é quem vai orquestrar esse tipo de jogada. Caso contrário, Rubem Lescano é um jogador de velocidade, objetividade, drible, tem boa finalização e tem gás. Tem gás. Vai correr o jogo todo, vai correr o campo todo. E se ele não estivesse se destacando no Libertad, você acha mesmo que ele seria convocado sem nem jogar pelo Fluminense? É um jogador bom, cara. É um garoto que vai dar muito aí
é o que falar ainda pelo Fluminense, vai ser um jogador que vai conseguir se destacar e vai ajudar, é claro, o público que vai acompanhar as partidas do Fluminense nessa temporada de 2025. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um Giro de Notícias na tela do BTB Esportes. Agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui, mas antes, mais uma vez, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se, é de graça, não custa nada, você vai apertar nele e vai se inscrever no BTB Esportes, se tornando aí um membro do nosso canal. Dessa maneira, você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do BTB. E para você que está acompanhando esse vídeo até aqui e é tricolor do Fluminense Futebol Clube, fechou? Eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive na cobertura do dia a dia do Flusão. Um forte abraço, tchau, tchau!